O Catecismo em um ano. Olá, eu sou o Gabriel, seminarista da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Você está ouvindo o podcast O Catecismo em um ano. Vamos ler todo o Catecismo da Igreja Católica ao longo de 365 episódios. Estamos utilizando a tradução em português apresentada pela CNBB em 2013, baseada na edição típica em latim. Baixe o plano de leitura por meio de um link que você encontra na página do Instagram, @ocatecismo em um ano, ou na descrição deste podcast. Este é o dia 141 do nosso podcast, o Catecismo em um ano. Estamos lendo a segunda parte, a celebração do mistério cristão. A primeira sessão, a economia sacramental. O capítulo 1, o mistério pascal no tempo da igreja. Neste dia nós leremos dos números 1099 ao 1103. O Espírito Santo recorda o mistério de Cristo. O Espírito e a Igreja cooperam para manifestar na liturgia o Cristo e sua obra de salvação. Principalmente na Eucaristia e analogamente nos demais sacramentos, a liturgia é memorial do mistério da salvação. O Espírito Santo é a memória viva da Igreja. A Palavra de Deus, o Espírito Santo recorda primeiro a Assembleia Litúrgica o sentido do evento da salvação, dando vida à Palavra de Deus, que é anunciada para ser recebida e vivida. Na celebração da liturgia é máxima a importância da Sagrada Escritura, pois dela são tirados tanto os textos que se leem e que são explicados na homilia, como os salmos cantados. De sua inspiração e de seu espírito surgiram as preces, as orações e os hinos litúrgicos. É dela também que as ações e os símbolos tiram sua significação. O Espírito Santo dá aos leitores e aos ouvintes, segundo as disposições de seus corações, a compreensão espiritual da Palavra de Deus. Por meio das palavras, das ações e dos símbolos que formam a trama de uma celebração, o Espírito põe os fiéis e os ministros em relação viva com Cristo, Palavra e imagem do Pai, a fim de que possam fazer passar na sua vida o sentido daquilo que ouvem, contemplam e fazem na celebração. A palavra da salvação alimenta a fé no coração dos cristãos. É ela que faz nascer e crescer a comunhão dos cristãos. O anúncio da palavra de Deus não se limita a um ensinamento. Quer suscitar a resposta da fé como consentimento e compromisso em vista da aliança entre Deus e seu povo. É ainda o Espírito Santo que dá a graça da fé, que fortifica e a faz crescer na comunidade. A Assembleia Litúrgica é, por primeiro, comunhão na fé. A anamnese, a celebração litúrgica, refere-se sempre às intervenções salvíficas de Deus na história. A economia da revelação concretiza-se por meio das ações e das palavras intimamente interligadas. As palavras proclamam as obras e elucidam o mistério nelas contido. Na liturgia da palavra, o Espírito Santo recorda à Assembleia tudo o que Cristo fez por nós, segundo a natureza das ações litúrgicas e as tradições rituais das igrejas. Uma celebração faz memória das maravilhas de Deus em uma anamnese mais desenvolvida ou menos desenvolvida. O Espírito Santo, que assim desperta a memória da Igreja, suscita então a ação de graças e o louvor. Doxologia. Como um comentário adicional à leitura do Catecismo, vamos ouvir hoje mais uma parte da Carta Apostólica do Papa Francisco
Desidério Desiderave sobre a formação litúrgica do povo de Deus. Redescobrir a cada dia a beleza da verdade da celebração cristã. Devemos, porém, estar atentos para que o antídoto da liturgia seja eficaz. Nos é pedido redescobrir a cada dia a beleza da verdade da celebração cristã. Refiro-me novamente ao seu significado teológico, assim como está admiravelmente descrito no número 7 da Sacrosanto Concilium. A liturgia é o sacerdócio de Cristo revelado e entregue a nós em sua Páscoa, presente e ativo hoje por meio dos sinais sensíveis: água, óleo, pão, vinho, gestos, palavras, para que o Espírito, submergindo-nos no mistério pascal, transforme toda a nossa vida, conformando-nos a Cristo cada vez mais. A contínua redescoberta da beleza da liturgia não é a busca por um esteticismo ritual que se satisfaz somente no cuidado com a formalidade exterior de um rito, ou que se apega a uma observância escrupulosa de rubricas. Obviamente, esta afirmação não pretende aprovar de forma alguma a atitude oposta, que confunde simplicidade com banalidade desleixada, ou essencialidade com superficialismo ignorante, ou ainda a concretude da ação ritual com um exasperado funcionalismo prático. Sejamos claros, deve-se cuidar de todos os aspectos da celebração: espaço, tempo, gestos, palavras, objetos, vestimentas, cantos, música, e cada rubrica deve ser observada. Essa atenção seria suficiente para não furtar a assembleia do que lhe é devido, isto é, o mistério pascal celebrado na modalidade ritual que a Igreja estabelece. Porém, ainda que a qualidade e a norma da ação celebrativa estivessem garantidas, isto não seria suficiente para tornar plena a nossa participação. O estupor diante do mistério pascal, parte essencial da ação litúrgica. Se faltasse o estupor diante do mistério pascal, que se faz presente na realidade dos sinais sacramentais, poderíamos realmente correr o risco de ser impermeáveis ao oceano de graça que inunda cada celebração. Não bastam os esforços, ainda que louváveis, em favor de uma melhor qualidade da celebração, tampouco um chamado à interioridade. Também essa última, se não acolhe a revelação do mistério cristão, corre o risco de se reduzir a uma subjetividade vazia. O encontro com Deus não é fruto de uma busca interior individualista por Ele, mas sim um acontecimento que é dom. Podemos encontrar a Deus pelo fato novo da encarnação, que na última ceia chega ao extremo de desejar se fazer alimento por nós. Como pode acontecer o infortúnio de nos escapar o fascínio pela beleza deste dom? Ao falar do estupor diante do mistério pascal, não me refiro de forma alguma ao que às vezes me parece querer exprimir a nebulosa expressão sentido do mistério. Às vezes, presente entre as supostas acusações contra a reforma litúrgica, está a de disse tê-lo eliminado da celebração. O estupor do qual estou falando não é uma espécie de desorientação diante de uma realidade obscura ou de um rito enigmático, mas é, pelo contrário, a admiração pelo fato de que o plano salvífico de Deus nos tenha sido revelado na Páscoa de Jesus, cuja eficácia continua a chegar até nós na celebração dos mistérios, ou seja, dos sacramentos. Todavia, continua sendo verdadeiro que a plenitude da revelação tem com relação à nossa finitude humana, um excedente que nos transcende e que terá seu cumprimento no fim dos tempos, quando o Senhor voltar. Se o estupor é verdadeiro, não há risco de não perceber a alteridade da presença de Deus,
mesmo na proximidade desejada pela encarnação. Se a reforma tivesse eliminado esse sentido do mistério, mais do que uma acusação, seria uma nota de mérito. A beleza, como a verdade, sempre gera admiração e, quando se refere ao mistério de Deus, leva à adoração. O estupor é parte essencial da liturgia, porque é a atitude de quem sabe que está diante da peculiaridade dos gestos simbólicos. É a admiração de quem experimenta a força do símbolo, que não consiste em uma referência a um conceito abstrato, mas sim em conter e expressar concretamente aquilo que significa. Os textos papais encontram-se na íntegra no site da Santa Sé, vatican.va. Você acaba de ouvir mais um episódio do podcast O Catecismo em um Ano. Continue nesse bom propósito de aprofundar o conhecimento e a vivência da fé católica e procure participar da sua comunidade. Rezemos por todos que estão fazendo esse caminho de leitura do Catecismo. Até amanhã!